Capítulo 1. O dia em que o silêncio começou. A manhã em Maputo nasceu diferente naquele dia. O sol ainda tentava aparecer entre as nuvens, mas o ambiente carregava uma tristeza que parecia mais forte do que qualquer luz. As ruas estavam movimentadas como sempre. Pessoas indo para os seus destinos, chapas a circular e vendedores a alcançar seus produtos. Mas para uma família em particular, o mundo parecia ter parado. Dentro de uma casa localizada em Maputo, o silêncio tinha tomado conta de todos os cantos. Não havia música, não havia conversas animadas. Era apenas pequenos sons de passos, portas a abrir e fechar, e vozes baixas de pessoas que tinham chegado para prestar apoio. Era o dia de último adeus. A família preparava-se para seguir até o novo cemitério de Mchaften, onde seria realizada a cerimônia. Polis Gaga estava sentada por alguns instantes, olhando para um ponto fixo à sua frente. Desde que recebeu a notícia da perda da sua esposa, parecia que a sua mente ainda tentava aceitar aquilo que o coração recusava aceitar. Ao seu lado estava Nick. Ela estava em silêncio, diferente dos outros dias onde a sua curiosidade de energia encheu a casa. Naquele momento, ela parecia uma pessoa completamente diferente. Aquela era a primeira vez que sentia que a sua vida tinha mudado para sempre. Dessa, Daniela aproximou-se dela e agitou sua roupa. Minha filha, temos que ser fortes hoje. Nick apenas respondeu com um pequeno movimento de cabeça. Não era porque não tinha palavras, era porque naquele momento nenhuma palavra parecia suficiente. Do outro lado da casa estava o Tariq. Mesmo sendo um homem ocupado com várias empresas e muitos compromissos, ele deixou tudo para estar presente naquele dia. Ele olhou para a Polis Gaga com preocupação. Conhecia-o há muito tempo e sabia que por trás daquele homem conhecido por muitos, havia uma pessoa que estava sofrendo profundamente. O Américo também estava presente, mais calmo como sempre. Observava tudo ao seu redor. Ele não sabia exatamente o que dizer, mas sabia que a sua presença já era uma forma de apoio. Depois de tudo estarem preparados, chegou o momento de partir. Os carros começaram a organizar-se. Algumas pessoas entravam nos veículos em silêncio. Outras conversavam baixinho, lembrando momentos da pessoa que tinha partido. O caminho para o cemitério parecia mais longo naquele dia. Dentro do carro, o Polis Gaga permaneceu calado. Olhava pela janela e via a cidade a passar diante dos seus olhos. Mas a sua mente estava longe. A Nick estava sentada ao lado dele. Por alguns momentos queria fazer uma pergunta ao pai, queria dizer alguma coisa. Mas cada vez que tentava falar, esbatava forças. Enquanto isso, no outro carro, Dessa segurava algumas coisas que seriam usadas durante a cerimônia. É difícil aceitar que alguém pode estar aqui num dia e no outro já não estar, disse ela em voz baixa. Tariq ficou em silêncio por alguns segundos. A vida muda por alguns segundos, respondeu. Depois de algum tempo, os carros começaram a aproximar-se do novo cemitério de Mchaften. O portão apareceu à frente deles. Aquele lugar que para muitas pessoas era apenas um cemitério, naquele dia seria um lugar onde uma família teria de aprender a dizer adeus. Os carros entraram lentamente. As pessoas começaram a sair. Os passos eram devagar e ninguém tinha pressa. Todos sabiam que aquele momento não era apenas uma cerimônia. Era o fim de uma fase e o começo de uma nova vida sem aquela presença. A família caminhou pelo caminho do cemitério, seguindo até o lugar preparado. Pouco depois, chegou o momento mais difícil. Quando o caixão estava a caminho, o silêncio aumentou. Todos os olhos estavam voltados com aquele momento. Polis Gaga parou por alguns segundos e a Nick segurou a sua mão. O som dos passos tornou-se cada vez mais lento. As pessoas que estavam no novo cemitério de Mchaften ficaram em silêncio enquanto o caixão se aproximava. Alguns baixaram a cabeça, outros fecharam os olhos por alguns segundos, tentando controlar a emoção que tomava conta daquele momento. Não era apenas um caixão que estava a chegar. Era a lembrança de uma pessoa que tinha feito da vida de todos que estavam ali. Polis Gaga permaneceu parado. Por alguns instantes, seu corpo parecia estar naquele lugar, mas a sua mente estava presa em memória dos outros tempos. Lembrou-se dos dias em que chegava a casa e encontrava sua esposa à sua espera. Lembrou-se das conversas simples, dos momentos que tinham ultrapassado juntos.
e também pelos sonhos que tinham pela frente. E agora tudo parecia uma história interrompida antes do último capítulo. Ao seu lado, a Nick segurava sua mão com força. Ela olhava as pessoas ao seu redor e tentava entender como todos conseguiam andar de pé com toda aquela dor. Para ela, aquele momento significava perder uma parte da sua infância. A menina que antes corria pela casa, que procurava a mãe para contar pequenas coisas do dia, agora estava ali, em silêncio, tentando aceitar uma realidade que não escreveu. E a dessa Daniela observava Nico com o coração apertado. Como médica, ela tinha visto muitas famílias enfrentarem momentos difíceis, mas quando a dor chegava perto de alguém que amava, era diferente. Ela aproximou-se e abraçou a sobrinha. Eu sei que dói, mas nós vamos cuidar de ti, disse ela suavemente. Nick encostou a cabeça no ombro da tia e ficou alguns segundos sem responder. Enquanto isso, o Tariq Daoud conversava em voz baixa com algumas pessoas que tinham vindo prestar homenagem. Mesmo sendo um homem conhecido pelo seu sucesso e pelos seus negócios, naquele momento ninguém via o empresário. Viam apenas um amigo presente para apoiar uma família. O importante agora está perto deles, disse Tariq. Américo permaneceu mais afastado, observando tudo. Ele era uma pessoa calma. E naquele dia, essa característica ficava ainda mais evidente. Ele não era alguém de muitas palavras, mas prestava atenção em cada detalhe. Via o sofrimento de Police Gaga, via a tristeza da Nick e entendia que, depois daquele dia, nada seria igual. Quando o momento da cerimônia começou, as pessoas aproximaram-se lentamente e algumas pessoas trouxeram flores. Outras apenas ficaram em silêncio, porque não encontravam palavras para expressar aquilo que sentiam. O vento passou pelo cemitério, mexendo levemente as folhas das árvores. Parecia que até a natureza respeitava aquele momento. Police Gaga aproximou-se. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ele parou diante do caixão e por alguns segundos ninguém ouviu a sua voz, ele apenas ficou ali. Aquele homem que sempre tentou mostrar forças, agora enfrentava uma batalha dentro de si. Nick ficou atrás dele olhando para o pai. Pela primeira vez, ela viu que o pai também podia estar perdido, que mesmo os adultos precisavam de alguém para os apoiar. Police Gaga respirou fundo, as palavras demoraram um pouco para sair, mas naquele momento ele precisava despedir-se. Ao redor, as pessoas guardavam para ouvir as palavras dele em silêncio. O último adeus estava prestes a começar e ninguém ali sabia que, depois daquele dia, a vida de Police Gaga e sua filha seguiria um caminho completamente diferente. O silêncio tomou conta de novo o cemitério de Mishaften. Diante do caixão todos estavam reunidos e o vento continuava a soprar devagar. E cada pessoa parecia estar a lutar contra as próprias emoções. Era o momento das últimas palavras. Não era apenas palavras de despedida, era memórias, sentimentos e tudo aquilo que muitas vezes as pessoas guardam dentro do coração. Uma das pessoas próximas da família aproximou-se primeiro com os olhos cheios de emoção. Respirou fundo antes de falar. Hoje não estamos aqui apenas para dizer adeus. Estamos aqui para agradecer pela pessoa que ela foi, pela forma que tocou a vida de todos nós. Algumas pessoas passam pelo mundo e deixam marcas que o tempo nunca consegue apagar. Depois dessas palavras, voltou para junto aos outros. O silêncio voltou. Em seguida, dessa Daniela aproximou-se. Ela olhou para o caixão em alguns segundos. Antes de começar, eu ainda tenho dificuldades em acreditar que esse momento chegou. A vida é algo que ninguém consegue controlar. Mas uma coisa eu tenho certeza, ela foi uma pessoa especial. Uma pessoa que cuidou da sua família, que deu amor e deixou uma história para ser lembrada. Delsa parou por um momento para controlar a emoção e depois olhou para Nick. A prova disso está aqui. A filha que ela deixou. Uma menina que vai carregar para sempre tudo aquilo que aprendeu com a mãe. Nick baixou a cabeça e as lágrimas começaram a cair lentamente. Depois foi a vez do Tariq Daoud. Ele caminhou até a frente com postura de um homem forte.
Mas naquele momento até ele tinha dificuldade em esconder a tristeza.